Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Ágora. O nosso assunto de hoje, pêndulo. Muito bem, o pêndulo em geral é reconhecido como um dispositivo composto por uma haste rígida ou por um fio inextensível e uma massa M. A massa aqui no caso é representada por uma esfera e a haste por este fiozinho de cor verde. O comprimento da haste deve ser definido como sendo a distância entre o ponto de apoio e o centro de massa do objeto que compõe o pêndulo. Outras definições importantes para nós são o ângulo θ, que é definido pelo eixo da haste e o eixo vertical. O movimento pendular acontece quando nós retiramos a massa do ponto onde θ é igual a zero, colocamos para um θ diferente de zero e liberamos. Nesse caso, a massa começa a descrever um movimento que oscila ao redor do ponto θ igual a zero, e este é o movimento que nós chamamos de movimento pendular. Algumas definições que nós precisamos fazer antes de continuar são as seguintes. Vamos definir, ou vamos convencionar, que θ é positivo, ou é crescente, quando o movimento ocorre no sentido anti-horário. θ é igual a zero quando a haste coincide com o eixo da vertical. Também daremos um nome especial para o maior valor que θ pode admitir durante o movimento, que é amplitude, a amplitude do movimento. Ok. Vamos estudar algumas posições importantes, alguns elementos da cinemática do pêndulo. Pois bem, vamos considerar nessa situação que nós liberamos a massa dessa posição aqui, em que eu estou escorregando o mouse. Nesse instante, a velocidade era nula, então nós soltamos a massa, que começa a descer, coincidindo com o arco da esfera, o arco de uma circunferência de raio igual ao comprimento da haste. No ponto mais baixo da trajetória, a velocidade é máxima. Na verdade, ela começa em zero, vem aumentando, passa por um ponto de velocidade máxima em θ igual a zero e depois começa a diminuir. Nesse instante, como θ é positivo, eu percebo claramente que θ está crescendo, portanto a velocidade é positiva também, mas como a velocidade está diminuindo, isso significa que a aceleração é contra essa velocidade. Se eu tenho uma velocidade no sentido crescente, ou seja, no sentido anti-horário, a aceleração que é contra vai no sentido horário e, portanto, é negativa. Outras posições úteis para a gente fixar esse sentido do movimento do pêndulo são as seguintes. Consideremos aqui um instante em que θ é positivo, com velocidade negativa, ou seja, a velocidade ocorre no sentido horário, note bem, e ela está aumentando, porque ainda não passou pelo ponto de velocidade máxima. Portanto, a aceleração está no mesmo sentido que a velocidade. Uma velocidade é negativa, no sentido horário, a aceleração também é negativa. Nessa outra situação, θ é negativo, já passamos, note bem, pela posição de θ igual a zero. Okay? A velocidade é no sentido anti-horário, portanto negativa, e a aceleração é no sentido de frear o movimento da bolinha. Portanto, a aceleração é contra a velocidade, isso significa que ela ocorre no sentido anti-horário e positiva. Para terminar, considere essa posição em que θ é negativo, a velocidade é positiva e eu ainda não passei pelo ponto de velocidade máxima, portanto, a velocidade está aumentando, a aceleração ocorre no sentido de ajudar essa velocidade que era positiva, portanto, também é uma aceleração positiva. Muito bem, o pêndulo pode acontecer numa situação simples, ou mais simples. O movimento do pêndulo pode ser simplificado quando as amplitudes são pequenas. Na verdade, para θs menores do que 20 graus aproximadamente, a variação da altura da massa é muito pequena em relação ao próprio comprimento da haste. Então, nessa situação, nós podemos considerar que o movimento pendular é praticamente horizontal. Mais do que isso, se o movimento é horizontal ou praticamente horizontal para baixos valores de amplitude, a tração no fio é basicamente igual ao peso. É possível demonstrar também que na situação em que
a amplitude é pequena, o pêndulo é considerado linear, o período é dado pela seguinte expressão: 2π vezes a raiz quadrada do comprimento da haste dividido pela aceleração da gravidade. Vale a pena observar que na expressão do período não aparece nem a massa da esfera e nem a amplitude do movimento. Portanto, nós concluímos que no pêndulo linear, ou seja, para pequenas amplitudes, o período e a frequência não dependem da massa ou da amplitude do movimento. Muito bem, obrigado e até a próxima.